Aí você faz um projeto maravilhoso. Você já arrumou o seu estilo de impressão, as suas letras estão no tamanho correto, mas as suas cotas estão terríveis. Estão com espaços gigantes, estão muito pequenas ou estão muito grandes. Vem aprender comigo como configurar um padrão de cotas para o AutoCAD e pare de ficar contando com a sorte na hora de cotar o seu projeto. Vem comigo! Bom, pessoal, agora eu estou aqui na tela do AutoCAD. Eu estou usando o programa na versão 2018 para o Windows, como vocês que me seguem já sabem. Gente, esse é o terceiro vídeo da série de configurações iniciais do AutoCAD. Então, se você está chegando agora, se você não viu os outros vídeos, eu vou deixar o link dos outros vídeos para você assistir, para não ficar tão perdido por aqui, tá? Nós já falamos sobre CTB, que é como configurar as espessuras e as cores de linhas no AutoCAD para imprimir o seu projeto bem certinho. E já falamos também sobre altura de texto. Então, vai lá, assiste, porque a aula de hoje sobre cotas, ela é um pouco uma continuação da aula anterior sobre a altura de texto. Bom, então vamos começar, né, pessoal? É importante você saber sobre cotas que existe uma norma de desenho arquitetônico, a NBR 6492, se eu não me engano, que diz que a altura da cota, daquele númerozinho, quando impresso, deve ter 3 milímetros de altura. Então, nós vamos trabalhar aqui nesse tutorial com essa altura, tá? É isso que eu vou ensinar vocês a fazerem. Para a cota 1:100, seguindo o mesmo vídeo anterior, que é de altura de texto, que a gente estava trabalhando com a cota 1:100 como exemplo. Eu, pessoalmente, acho que 3 milímetros na cota fica muito grande, mas eu trabalho com projeto de interiores. Se você vai fazer um projeto arquitetônico que precisa ser aprovado na prefeitura, você tem que seguir exatamente o que diz na norma de desenho arquitetônico, tá? Então, vamos fazer aqui nesse tutorial a altura certinha de acordo com as normas. Depois, você faz o teste no seu projeto e vê se ficou ok para você, se você acha que está muito grande ou se você acha que ainda está pequeno também, tá? Aí você faz esses ajustes. Mas para aprovação de projeto, você precisa seguir exatamente as normas de desenho arquitetônico, tá? Cota no AutoCAD é uma coisa relativamente simples de se configurar. Ela é criada com o estilo de cota, tá? Então, só tem um jeito, mas o que varia na cota é o tamanho ali daqueles tiquezinhos do lado e o texto. Então, o que a gente precisa fazer? Fazer com que cada escala tenha a altura da cota, a altura do textinho da cota, proporcional. E para isso a gente tem dois jeitos aqui no AutoCAD. Um é configurando estilos de texto, como a gente já viu na aula anterior, a gente vai ver agora de novo, e as cotas anotativas, que é um jeito super fácil de fazer. Eu acho que essa funcionalidade veio a partir do CAD 2015, se eu não me engano, que é super fácil de fazer, mas você precisa ter um pouquinho de atenção. Nós vamos ver esses dois jeitos no tutorial de hoje, mas eu recomendo que você faça aí no seu arquivo padrão, como esse arquivo padrão que eu tenho aqui, que eu já falei também para vocês fazerem um modelinho como esse, né? Na aula passada eu falei para vocês deixarem todas as configurações em um único arquivo, porque configuração de cota, configuração de layer, configuração de altura de texto, essas coisas,
Você só precisa fazer uma vez se você utilizar sempre o mesmo arquivo padrão. Se você, na hora de começar a desenhar, vai lá, abre esse arquivo, renomeia e começa o seu desenho. Se você começar um desenho novo, aí cada vez que você começar, você vai ter que ou copiar essas cotas de algum lugar, esses textos, ou você vai ter que configurar de novo. Então, tenha o seu arquivinho padrão, tá? Então, cota é bem fácil, você só configura uma vez para esse seu arquivo padrão. Então, vamos começar a configuração de cotas. Vou começar fazendo o estilo tradicional primeiro e depois a gente vai fazer as cotas anotativas, tá? Para começar as cotas tradicionais, a primeira coisa que a gente vai fazer é digitar o comando ST. ST é o comando que abre a caixinha de configuração de estilo de texto. Então, eu vou criar um novo estilo de texto, vou colocar o nome dele de cota 1:100, que é o nosso exemplo. E aí, aqui nessa caixinha, a gente pode configurar a fonte, essas coisas que a gente já viu na aula anterior, e a altura aqui desse outro ladinho em height. E daí, o que a gente vai fazer? Eu já sei, porque lá na aula anterior, em altura de texto, a gente já viu que a altura do texto na escala 1:100 vai ficar 0,3. Existe uma formulinha para chegar nessas alturas, e se você perdeu, veja o vídeo anterior. Isso daqui você tem que fazer para a cota 1:100, aí você vai fazer para a cota 1:50, 1:25 e por aí vai. Então, para todas as cotas, você vai fazendo isso depois. Você vai colocar essa altura, no caso aqui na 1:100 vai ficar 0,3 e vai dar um apply. Para as outras cotas, você vai fazer a formulazinha que eu mostrei na aula anterior, ou você vai vir aqui no texto 1:3 na 1:50, por exemplo. Se eu vier aqui, ó, já sei que a altura dele é 0,15. Então, você vai abrir aqui a janelinha ST, criar um novo estilo, por exemplo, cota 1:50 e vai colocar a altura 0,15 aqui, tá? Só para ilustrar isso para vocês. O nosso estilo de texto da cota está criado e agora a gente vai criar a cota em si. Para criar a cota, eu vou digitar o comando GenStyle e vai abrir a minha janelinha de configurações de dimensões. Eu vou criar um novo estilo. Vou chamar esse estilo de cota 1:100 teste. E dar um continue. Vai abrir essa janela aqui, que parece às vezes assustadora, mas não é, gente. Fique tranquila, a gente vai ver algumas coisas básicas que precisam ser configuradas aqui. São várias abinhas, a gente vai mexer só nas configurações de algumas delas, tá? Primeira abinha, Lines, aqui nas cores, você pode colocar uma cor que você queira. Eu quero que minhas cotas sempre saiam assim meio vermelhinhas. Você vai vir aqui e vai colocar a cor vermelhinha que você quiser. Eu gosto de deixar em by layer, porque daí se eu tenho um layer que ele é colorido, por exemplo, as cotas da elétrica, que o meu layer elétrica, ele é rosinha. Então, quando eu vou fazer uma cota num desenho de interiores, que eu quero que a cota saia rosinha para frisar bem que é a cota da elétrica, é só eu desenhar com o layer elétrica e ela já vai sair com as linhas rosinhas, tá? Então, eu gosto de deixar em by layer, porque daí sai rosa da elétrica, sai azulzinha da água, por exemplo, então eu gosto assim. E quando eu quero que saia padrão, eu coloco no layer cota que tá cinzinha e ele sai na cor padrão. Aqui, no restante dos campinhos, eu vou deixar tudo 1, tá? Não vou mexer em nada aqui. Se você quiser suprimir alguma das linhas, então, por exemplo, para fazer aquelas cotas
de interiores que não aparece nenhuma cota, sabe? Nenhuma cota, nenhuma linha, na verdade, que você quer que apareça só o númerozinho no cantinho. Você clica aqui para suprimir todas essas linhazinhas nas laterais e daí você cria essa cota de interiores só, sem nenhuma linha. Mas nós vamos criar uma cotinha normal, então vamos selecionar todos isso aqui de novo. Em símbolos e setas, eu gosto de deixar marcadinho Architectural Tick, que é o meu preferido, que é o de arquitetura mesmo, né? Não tem nenhum mistério. Mas clicando na setinha, você pode escolher outro símbolo, outra setinha, enfim, que você goste mais. Eu deixo sempre no Architectural Tick. Em líder, que é a pontinha da linha de chamada, quando você vai fazer um texto no projeto, eu gosto de deixar em dot. Você também tem as mesmas opções clicando na setinha de colocar uma setinha, um quadradinho, enfim, o que você quiser. No tamanho da setinha, eu deixo aqui deixo 1. Isso daqui vem meio padrão, tá? Eu nem altero. E aqui, no tamanho desses símbolos, eu deixo sempre 1. Texto, que é a parte também que a gente que mais nos preocupa nesse momento, que é para deixar esse texto numa altura correta, proporcional. Eu vou fazer o quê? Aqui em estilo de texto, eu vou selecionar o estilo de texto que eu acabei de criar, que é o cota 1/100, porque ele já está, olha, do tamanho com a letra que eu escolhi. Então, eu venho aqui, só seleciono o estilo de texto que eu acabei de criar. Text Color, você pode deixar uma cor aqui para o seu número, se você quiser que a sua cotinha, o texto dele saia colorido, porque lá em linhas, a gente viu que você poderia deixar colorido, mas só as linhas, né? Ou de acordo com o layer, e aqui você coloca se você quer o seu texto colorido ou não. Eu gosto de deixar sempre o yellow marcadinho, já padrão. Ele vai sair sempre preto, mesmo que as linhas saiam coloridas, tá? Aqui eu também não mexo em mais nada. E a gente vai passar para a próxima abinha, Fit. Aqui opções para deixar o seu texto. Eu sempre coloco para manter entre as linhas. E aqui também fica uma coisa bem legal. Vocês viram que aqui eu não mudei nada, né, de tamanho, essas coisas. Para todas as cotas, você vai deixar sempre assim esse tamanho 1, tá? E aqui no Fit, o que eu costumo fazer é deixar marcado esse Use Over Scale Of. Vocês viram que aqui eu deixei tudo 1, né? Para todas as escalas, vocês vão deixar sempre 1. E a gente só vai mexer nesse botão, Use Over Scale Of, porque aqui eu vou dizer para o AutoCAD que eu quero que ele pegue todas essas dimensões e escale para a minha escala, que é 1/100. Então, como que eu cheguei nesse número, ou como eu vou chegar nesse número? Eu vou pegar minha escala 100 e dividir por 1000, que eu desenho em metros. Isso vai dar 0,1. Então, eu vou colocar 0,1 aqui. E ele vai escalonar todas as minhas dimensões. Tá vendo que já até mudou aqui, ó? Aí, a outra abinha, Primary Units, eu deixo sempre aqui no decimal. Aqui você muda as casinhas decimais, se você quer nenhuma casinha, se você quer uma ou duas, eu gosto de deixar sempre 2. E aqui, olha, é onde a gente pode dar como se fosse uma escala ali na nossa cota, não uma escala, é onde a gente coloca, por exemplo, se eu quero que as cotas apareçam em centímetros. Então, eu venho aqui, ó, e coloco 100. Aí, vocês viram, tá vendo que já mudou? Eu vou mudar isso aqui de novo agora para ficar
em metros. E é isso que eu mudo, ok, close, e já está criada a nossa cota aqui, 1/100 teste. Agora, nós vamos fazer as cotas anotativas. Vou começar criando um estilo de texto também. Venho aqui, New, e vou chamar esse texto de cota anotativa. E dou um OK. Aí, o que é importante quando você está trabalhando com coisas anotativas? Indicar no tamanho que é anotativo. Na hora que você clica aqui, olha, já muda até o que estava falando aqui, olha, quer ver? Aqui tá pedindo altura. Na hora que você clica anotativo, ele tá pedindo a altura do texto no papel, ou seja, impresso. O AutoCAD trabalha sempre com milímetros, tá? Então, aqui a nossa altura, a gente sempre vai indicar em milímetros. E qual é a altura que tem que ter o nosso texto quando impresso? 3 milímetros. Então, eu vou deixar o número 3 aqui apenas e dou um Apply e Close. Tá criado esse estilo de texto da cota anotativa. Então, vamos criar a cota agora. Venho aqui, digito o Gene Style, que é o mesmo processo da cota anterior, e New. Eu vou colocar nome cota anotativa. Cota anotativa, gente, vocês não têm que configurar escala dela, ela se ajusta automaticamente à escala do seu desenho, tá? Isso, a gente já começou a ver um pouquinho no vídeo anterior e eu vou falar de novo nesse vídeo. Então, vamos criar primeiro a cota. Então, venho aqui, criei cota anotativa e dou um continue. Aqui a gente vai manter as mesmas coisas que a gente já tinha visto e vai vir aqui no texto e colocar cota anotativa. Aqui nessa parte, o que nós vamos fazer? Ao invés de colocar use over scale of, eu vou colocar anotativo e dou um OK. E para usar cotas anotativas, você precisa vir aqui nesse cantinho inferior e ver se está configurado direito o seu anotativo. O AutoCAD, ele vem com as escalas 1 para 2, essas coisas já todas configuradas. Vou abrir aqui um arquivo novo para vocês verem como que ele vem padrão. Ele vem assim, ó, 1 para 2, 1 para 4, Só que isso aqui, gente, tá tudo em milímetros. Se você desenha em metros, como eu, se você selecionar aqui a sua cota 1 para 100 e deixar nessa escala, vai ficar tudo errado. Então, o que você tem que fazer? Você tem que vir aqui e criar a sua escala anotativa. Como? Você clica aqui na setinha, Custom, vai abrir essa janelinha aqui, Edit Drawing Scales. Você vem em Add e você vai colocar 1 para 100 metros, para você não se esquecer disso. Vou colocar um teste porque o meu já tem criado ali. E aí, o que você vai colocar? Paper Units, você vai digitar 1000 porque a gente desenha em metros. Se você desenhar em centímetros, você vai colocar 10 e não 100 nesse caso, tá? E Drawing Units, você vai colocar a sua escala do desenho, que é 100. E dou um OK. E Close. Agora, a gente já tem a nossa escala anotativa configurada. Então, você faz um desenho aqui. Vamos fazer um exemplo, tá? Tenho aqui esse retângulo. Ó. Tá na 1 para 25, certo?
Ah, não é 1 para 25 que eu quero 1 para 10. Ah, não é 1 para 10, é 1 para 100. Ah, não é 1 para 100, é 1 para 250. Vocês estão vendo a mágica acontecendo? Ele muda sozinho. Para isso, você precisa estar com as suas escalas anotativas configuradas certinho aqui. Isso é uma mão na roda. Só que você precisa ter em mente o quê? Que na hora que você muda a escala do seu desenho, você está mudando a escala do seu desenho inteiro. Então, se você tem um detalhe aqui, aí você tem um outro detalhinho aqui, uma outra coisa aqui. Por exemplo, aqui, vamos supor, aqui eu tenho as vistas de um ambiente, né? Aqui eu tenho aqui a elevação 1, 2, 3, enfim, de um ambiente X qualquer, tá? E aqui é um detalhezinho da marcenaria desse ambiente. Então, eu desenho, coto os meus ambientes na 1 para 25. Então, eu venho aqui e coloco a minha aqui, 1 para 25. Eu venho aqui, cotei aqui essa minha elevação, tudo na 1 para 25, né? Cotei tudo. Esse detalhezinho, ele é muito pequeno, eu quero que ele fique na 1 para 2. Se eu usar uma cota anotativa aqui, ele vai ficar na 1 para 25. Então, nesse momento, eu tenho que usar a cota tradicional, se eu estou nesse mesmo arquivo, porque senão ele não vai reconhecer. Eu vou vir aqui com a anotativa e ela vai cotar no tamanho 1 para 25. E daí, na hora que eu der a escala disso para imprimir, esse tamanho de texto não vai ficar correto. Então, nesse momento, aqui eu preciso usar uma escala tradicional e não se esqueçam de, quando vocês quiserem usar o modo anotativo, de ligar o modo anotativo aqui, ó. Aqui ele mostra e não mostra os objetos anotativos, e aqui você liga e desliga o modo anotativo. Então, não se esqueça de ligar isso aqui, porque senão suas cotas anotativas não vão funcionar. E é isso sobre configuração de cota. Bom, pessoal, vocês viram como é super simples e fácil configurar um padrão de cotas no AutoCAD. Agora é só você terminar o seu por aí e acabar com esse sofrimento de ficar sem saber se sua cota vai sair grande, vai sair pequena. É um processo que você só faz uma vez e super facilita a sua vida. E se você gostou desse vídeo, dê um joinha, compartilhe com seus amigos e não deixe de me seguir também nas outras redes sociais. Eu estou sempre no Instagram e no Facebook compartilhando dicas e inspirações. Obrigado por passar esse tempo comigo e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!